Olá, boa tarde a todos. Tivemos um pequeno problema técnico aqui com a imagem do nosso secretário e tentamos resolver, não conseguimos, mas mesmo assim ele falará conosco. Hoje é o segundo webinar desse projeto empreendido pelo MEC com a parceria do Sebrae, que está ajudando a gente nas transmissões, especialmente o SER, né? Do Sebrae, Ser com C, e hoje a gente vai ouvir alguns especialistas, né, sobre o assunto numa primeira sessão. Teremos uma segunda sessão na próxima segunda-feira. Passo a palavra, então, ao secretário para dar boas-vindas a todos. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer pela presença dos nossos especialistas. Um momento muito importante para nós, um momento aí onde a gente possa, um espaço onde a gente possa refletir e debater com diversos especialistas e atores sociais sobre as estratégias para o desenvolvimento da educação inovadora. Educação aí que prepare aí os nossos estudantes, prepare os nossos profissionais para uma economia 4.0, para um mundo 4.0. É inevitável aí, todos convivem, né? Como a gente tem convivido agora, às vezes a tecnologia falha, mas em geral tem que funcionar, e a incorporação dessas novas tecnologias no cotidiano, que fazem parte dessa economia 4.0, tem causado grandes impactos na sociedade. Nós estamos chamado aí de o que nós temos chamado a quarta revolução industrial, conjunto de tecnologias habilitadoras aí que modificam a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver em sociedade, essas tecnologias que convivem de forma integrada e cada vez mais conectada. Então, nesse contexto, a gente coloca esse debate que estamos tendo hoje, né? Quais são os desafios da educação, e entendida a educação como parte de um processo social, a gente entende que existem dimensões que devem ser avaliadas nessa perspectiva dos desafios educacionais. Um primeiro diz respeito aos currículos, ou seja, em que medida nossos planos pedagógicos, nossa formação tem correspondido àquilo que é demandado por essa revolução, por essa nova revolução industrial. Nas nossas metodologias, ou seja, de que forma a gente tem trabalhado, de forma introduzindo aspectos aí híbridos nas metodologias de aprendizagem, de que forma nós utilizamos recursos tecnológicos e ferramentas vamos adotar para facilitar esse ambiente de aprendizagem, e os espaços educacionais. Cada vez mais a gente precisa reformular esses espaços da sala de aula, né? A gente deixa de ter paredes e passamos a ter aí um mundo onde precisamos nos conectar e adotar novas ferramentas tecnológicas. Essa discussão, na verdade, não é uma discussão recente. Desde o ano passado, a Câmara Brasileira da Indústria 4.0, que é coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, reúne um conjunto de atores governamentais, o Sistema S e o setor privado. Existe um grupo específico que trata da formação de capital humano. Nós temos nos incorporado a essa discussão, mas o MEC identificou a necessidade de formular uma estratégia no âmbito das políticas educacionais, gerada a partir desses debates, dessas discussões, e que venha a orientar e integrar as diversas políticas e projetos conduzidos pelo MEC e pelas demais instâncias, e aí digo estados, municípios, Sistema S, e aonde a gente possa ter um projeto, é a nossa ideia, além de diretrizes, um projeto que envolva as mais diversas dimensões relativas, não só à formulação de políticas, mas também ao fomento e à execução de atividades nas próprias instituições educacionais que hoje são vinculadas ao MEC, atividades essas de ensino, pesquisa e extensão. Já temos iniciativas, essas iniciativas elas são um tanto fragmentadas nas mais diversas secretarias. Na própria Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, nós temos o programa Novos Caminhos, fomenta um conjunto de ações voltadas a fomentar uma educação que responda a esses desafios tecnológicos que hoje estão colocados. Temos aí o programa Educação Conectada, que a SEB conduz, programa que, inclusive, fomentou, ano passado, editais voltados à geração de produtos tecnológicos para a área educacional. E vemos agora temos um outro aspecto, é justamente a oportunidade gerada pela crise. Temos aqui acompanhado, todos têm acompanhado a forma que os sistemas educacionais têm lidado nesse curto prazo
com a disponibilização de formas alternativas ao presencial, e aí a gente não fala só de educação à distância, a gente fala de um modelo híbrido, onde a gente possa trazer uma aprendizagem interativa, de forma ativa entre o aluno e o professor e ferramentas tecnológicas. Então, nós vimos quanto nós precisamos dessas ferramentas em momentos de crise que promovam a continuidade do processo de aprendizagem. Nós temos feito, no âmbito do MEC, junto às secretarias e entidades vinculadas, nas últimas semanas, também de forma virtual, vários debates aí para que a gente possa nivelar e definir estratégias do Ministério da Educação. Então, quero colocar aqui o espaço para que a gente possa trazer esses conhecimentos dos nossos especialistas, debater e que possamos usar isso como insumo para a formulação de políticas públicas pelo Ministério da Educação e pelos demais sistemas. Então, entendo aqui o nosso grande desafio aí de preparar educadores e estudantes para serem protagonistas em um mundo 4.0, de forma que a gente venha a ter processos de ensino e aprendizagem com uso de tecnologias e espaços que favoreçam a criatividade e a inovação. Então, acho que eu tenho aqui, deixo aqui os nossos especialistas, quero agradecer, teremos aos nossos parceiros, temos aqui o CONIF, o SEBRAE, a Stein by Saib do Brasil, especialmente aí a nossa Diretoria de Políticas de Regulação de Educação Profissional, Joelma, nossa âncora, aqui, CETEC, né, que vai fazer sempre a introdução dos nossos eventos, que começaram ontem e vão até o dia 15 de abril. Eu quero desejar a todos aqui um momento produtivo, um momento de debate de ideias, de reflexões, e que a gente possa aprender muito com os nossos participantes e levar esses conhecimentos adiante de forma estruturada e estratégica no âmbito do Ministério da Educação. Muito obrigado. Obrigada, secretário, pelas palavras inspiradoras aí, né? Teremos mais inspiração hoje com os nossos colegas palestrantes, mas eu queria agora apresentar a nossa moderadora de hoje, né? Que é a Marilza Machado Gomes Regatieri. A Marilza é diretora de Políticas e Regulação de Educação Profissional e Tecnológica no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e ela tem formação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal de Viçosa, né? Tem atuado no setor público como analista de planos estaduais de educação profissional, no Programa de Expansão e Reforma da Educação Profissional PROEP, do Ministério da Educação, e como técnica de planejamento e economista na Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e Orçamento. Foi também professora universitária na Universidade Estadual de Tocantins e atuou como oficial de programas do setor de educação da Unesco, responsável na Unesco Brasil pela coordenação técnica de diversos projetos e estudos sobre educação profissional. No período de 2005 a 2008, foi coordenadora interina do setor de educação da Unesco. Marilza, agora é com você até o final. Marilza, estamos sem o teu áudio, só um minutinho, por gentileza. Pronto? Estão me ouvindo? Boa tarde, desculpa, a gente aprendendo aí a mexer com a tecnologia, né? Eu estava com ele no mudo. Mas, enfim, boa tarde. Queria aí agradecer a participação de todos. Temos aí uma sala, digamos assim, desse webinar bem lotada. Isso é ótimo, de fato é um assunto, né, que desperta interesse, afinal de contas, né, discutir a educação, o futuro de formação de tantos jovens, né, e profissionais futuros para enfrentar esse desafio que está colocado com toda a transformação, né, que o mundo passa nos seus diferentes aspectos, né, mas em especial naquele que diz respeito às transformações tecnológicas, né, e os seus impactos na nossa vida, né. Então, eu não queria gastar muito esse tempo, né, para passar logo a palavra para os nossos painelistas, que nós temos agora à tarde, agradecendo também a presença, a participação, aceitar esse convite, para que a gente possa ouvir, trocar experiência, refletirmos juntos sobre esses desafios que estão aí impostos aos sistemas educacionais e, ao mesmo tempo,
identificarmos estratégias, né, que como colocado e marcado pelo secretário Ariosto, a nossa intencionalidade é recolher informações, né, mobilizar os diferentes atores para que a gente possa ter um projeto estratégico, para que possa orientar e nortear políticas e instrumentos de política, né, que esse é o nosso grande objetivo e atribuição, né? Então, eu queria começar apresentando o nosso primeiro panelista, que é o professor Wilson. Ele é embaixador para o Brasil da Flop Learning Global Initiative, ele possui formação em filosofia e educação à distância e antropologia social, é diretor também da Aquifolio, empresa especializada em inovação e em educação, é um dos pioneiros da educação online no país. O professor Wilson, então, atua desde meados dos anos 90 com essa temática, tendo sido responsável, né, pelo desenho dos primeiros projetos, né, a concepção pedagógica dos primeiros projetos, né, dos cursos online do SEBRAE. Então, já passo diretamente a palavra ao professor Wilson Azevedo, para que possa nos ajudar e nos orientar aí nas indicações para essa reflexão nesse momento e nessa tarde. Obrigado, professor Wilson. Passo a palavra. Eu que agradeço, Marilza, saudar a todos e todos os que estão nos assistindo e destacar essa iniciativa maravilhosa do MEC, da CETEC especialmente, de se pôr à escuta, né? Acho que isso é o diferencial, né? O professor Rubem Alves costumava dizer que tem muito curso de oratória, ensinando a falar, não tem de escutatória, né? Então, vocês estão praticando a escutatória e se pondo, né, na escuta. Eu tenho alguma coisa para compartilhar para vocês nesse sentido, e eu vou tentar destacar aqui 4 pontos. Não sei se já aparece a minha tela para vocês. Sim, perfeito. Sim. 4 pontos que eu vou tentar destacar aqui nesses poucos minutos. Eu apenas quero salientar o seguinte: essa apresentação está disponível nesse endereço que vocês estão vendo aí, bit.ly/MEC 4.0, e eu vou mencionar alguns links, não se preocupem em anotar, porque essa apresentação é toda clicável, você vai conseguir acessá-la e acessar os links que eu vou apresentar, né? Bom, o primeiro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: essa ideia de algo 4.0. Você disse 4.0 porque acho que a primeira observação que quero fazer é essa, né? A gente precisa ter, digamos assim, uma pitada de sal nessas classificações que versionam, né, as fases da história, porque elas não são assim universalmente aplicáveis, né? Quando a gente fala em indústria 4.0, faz muito sentido, porque a gente consegue identificar umas 4 eras, mais ou menos, né? E a gente percebe aqui um 4.0 nesse momento na indústria, né? Na sociedade já fica mais complicado a gente perceber, mas a gente entende que essas mudanças na indústria afetam a sociedade como um todo. Mas na educação, a coisa é um pouquinho diferente, né? Nós temos uma temporalidade própria. A educação, ela conta o seu tempo em anos. São, enfim, uns 12, 14 anos de formação básica que leva para um ser humano ter a sua formação básica, né? Nós medimos o nosso tempo em semestres, bimestres é a nossa unidade menor, né? Então, realmente, a temporalidade da educação é outra. Porém, há alguma coisa que a gente percebe, sim. Estamos num outro momento histórico, estamos numa outra era. E se me perguntassem qual é a principal novidade desse momento que a gente está vivendo, eu diria que é o seguinte: nós estamos num momento em que, pela primeira vez, professores de chão de escola, professores que estão lá nas salas de aulas com os alunos, estão se apropriando e aplicando algumas teses, algumas teorias que têm estado em discussão no campo educacional há décadas, algumas delas há 50, 70 anos. A gente sempre viu isso sendo falado, mas onde é que eu vejo isso sendo aplicado? Pois bem, hoje é muito maior o número de professores se envolvendo com inovação educacional, experimentando coisas que já foram faladas há muito tempo, mas que agora estão chegando na escola, entende?
Esse movimento de professores de chão de escola, ele é muito rico, né? Eu quero aqui destacar um desses elementos. Eu tive o privilégio de oferecer o primeiro curso sobre sala de aula invertida, um curso online, no Brasil em 2013, junto com John Bergman, que é o senhor que está aí na tela. O John Bergman é um pioneiro desse campo da aprendizagem invertida, e ele, ao longo do tempo, ele acabou juntando em torno dele, e na verdade em torno da ideia da aprendizagem invertida, uma comunidade que hoje, no mundo inteiro, já junta milhares, centenas de milhares, melhor dizendo, de educadores, né, ao redor do planeta. Esse grupo de educadores começou a experimentar com uma forma de aprendizagem um pouco diferente. E ao usarem tecnologia, eles acabaram esbarrando e descobrindo a contribuição de alguns teóricos, ou melhor, de um teórico muito importante na história da educação, e muito particularmente na história da educação americana, né? Que é o Benjamin Bloom. Você tem aí na tela um artigo produzido pelo professor Bloom em maio de 1968, portanto, mais de 50 anos atrás, né? Nesse tempo, o professor Bloom já estava preocupado com questões que, na verdade, são aquelas que nos preocupam hoje, quando falamos de mundo 4.0. Eu vou rapidamente aqui explicar, né, porque o pessoal da sala de aula invertida, primeiro vocês conhecem como é que é, né? A primeira ideia da sala de aula invertida, a primeira inversão, é aquela ideia de tirar a aula da sala e levar para casa. E pegar aquilo que era de casa, que era o dever de casa, que era, enfim, atividade, exercícios, pesquisa, trazer para a aula para ser feito junto com o professor. Bem, essa é a primeira inversão. Mas ao aplicarem, ao desenvolverem o seu trabalho, professores envolvidos com a aprendizagem invertida logo começaram a descobrir que existia uma outra maneira de inverter, uma outra inversão, que é o que eles chamam de segunda inversão. Para entender, né, vamos ver primeiro aqui, na abordagem tradicional, como é que acontecem as coisas. Bom, nós temos um elemento que é fixo, que é o tempo, sob a forma de carga horária, e temos um elemento que é variável, que é a aprendizagem. Como é que funciona a coisa na abordagem tradicional? Nós temos um tempo determinado, um bimestre para trabalhar um conteúdo com os nossos alunos, desenvolvemos o nosso trabalho, ao final do bimestre aplicamos uma prova e constatamos o que foi que deu para os alunos aprenderem dentro daquele tempo. O tempo foi o mesmo para todos, o que vai variar é a aprendizagem. A gente aplica uma prova e constata. Esses alunos aqui, os CDFs provavelmente, tiraram 10. Pronto, 3, 4 aqui conseguiram aprender tudo que eu trabalhei com eles. Mas esse grupo aqui, essa meia dúzia, enfim, 20%, 30% no máximo que conseguiu aprender. E um grupo maior da turma variando entre 40% a 80% daquilo que foi trabalhado com eles. Ou seja, varia muito a aprendizagem, o tempo é que é o fixo. Você fixa o tempo e a aprendizagem pode até não acontecer, né? E o que você faz diante da constatação de que alguns alunos não aprenderam? Nada, você segue adiante. Constata que não aprendeu, vai adiante. Na abordagem para o domínio, que eu já estou aqui situando como uma abordagem 4.0, inverte-se essa polaridade. O que você deixa fixo é a aprendizagem, 100%. Você deixa o aluno para aprender tudo aquilo que a gente trabalha com ele. Ele vai estudar para aprender tudo aquilo. Em quanto tempo? Vai variar. Vai ter aluno que vai precisar, que em meia hora consegue dar conta de tudo e aprender 100%. E vai ter aluno que vai precisar de 2, 5, 10 horas. Não importa. O tempo varia. Você deixa variar o tempo. A aprendizagem é que você não abre mão. É uma abordagem focada na aprendizagem. Por que fazer essa inversão? E aí é que entra a contribuição do professor Bloom. Eu reforço a leitura desse artigo que eu indiquei para vocês. Ele está disponível em português, eu até separei aí. Só observar que na tradução para o português, o Learning for Mastery virou domínio da aprendizagem, mas é aprendizagem para o domínio, tá? Mas o motivo apresentado pelo professor Bloom para fazer essa inversão é que ele já estava antevendo, lá na década de 60,
os desafios que nós enfrentaríamos no mundo, que é o nosso mundo de hoje. Ele já percebia que o sistema educacional, tal como estava organizado, não atenderia às necessidades desse novo tempo. Por quê? Porque na abordagem tradicional, o que importa para uma sociedade em que isso foi elaborado, que se corresponderia à indústria 1.0 ou 2.0, o que importa é estabelecer um corte, uma linha de corte. Por isso que a gente tem nota de corte, aprovado, reprovado abaixo. Porque a função do sistema educacional numa sociedade 1 ou 2.0 é filtrar as pessoas, impedir que as pessoas avancem na educação, progridam no sistema, para que apenas uma pequena elite chegue até o grau de formação máxima. Por quê? Porque a sociedade só precisa de pouca gente, não precisa de tanta gente com essa formação tão sofisticada, tão aprofundada. Então, você deixa uma boa parte da sociedade para trás e apenas uns poucos avançam. A função do sistema educacional é selecionar, separar, cortar, bloquear o acesso de muitos à formação superior. Na educação para o mundo 4.0, o objetivo é completamente outro. O objetivo é o desenvolvimento humano, porque numa sociedade mais complexa, numa sociedade como a 4.0, os desafios são tais que você não pode mais se dar ao luxo de ter apenas uma pequena elite formada. Você precisa do cidadão muito bem informado para poder dar conta desses desafios. É o que nós estamos enfrentando hoje no mundo de hoje. A dificuldade de termos pensadores, enfim, de termos tantas pessoas qualificadas para atender às demandas do mundo de hoje, né? Bom, isso por quê? Porque, no fundo, e agora entra uma questão agora de natureza mais ética, até agora era uma justificação de fundo econômico e social, mas agora uma questão mais ética, no fundo, se trata de um direito, o direito de aprender. Observem, não é só o direito à escola. Nós avançamos bastante no Brasil nisso. Os países de primeiro mundo avançaram muito, há muito mais tempo. Escola para todo mundo, está garantido. Nós temos praticamente a universalização do ensino, né, no Brasil. Já de algumas décadas conquistamos isso. Só que, como colocou a professora Cláudia Costin ontem, nós constatamos que boa parte dos alunos não aprende aquilo que era esperado que os alunos aprendessem. Portanto, nós estamos sonegando o direito de aprender. É disso que, no fundo, se trata. Na educação 4.0, portanto, não pode haver lugar para nota de corte. Isso é o Bloom falando 50 anos atrás, tá? Quer dizer, no mundo para o qual se caminhava naquele tempo, não cabe mais um sistema que filtra e bloqueia as pessoas. É preciso avançar para um sistema que permita que todos aprendam tudo aquilo que é preciso aprender, todos se desenvolvam seu potencial, desenvolvam suas habilidades, para que todo aluno tenha o direito de aprender. Ou seja, a nota 10 não é só para um ou outro, a nota 10 é para todo mundo, é só dar condições, de tempo especialmente, para os alunos e os estudantes estudarem até aprender. E não estudar até a hora da prova, constatou que não aprendeu, fica por isso mesmo, vai adiante. Bem, ok, eu já sei que até teve gente pensando tão forte que acho que eu ouvi aí do lado de lá, ouvi essa indagação aí, né? Fala sério, Wilson. Você está querendo propor uma coisa desse tipo, uma mudança de sistema no Brasil? A gente tem escolas com tantas carências, nem papel higiênico algumas escolas têm, né? Enfim. Bom, deixa eu mostrar para você aqui que é possível, sim, implantar esse outro modelo, essa outra forma de aprender, que na linguagem do Bloom é o Learning for Mastery, aprendizagem para o domínio. Eu estou mostrando para vocês aí uma foto que é de uma escola. Você reconhece que é uma escola. Mas você já percebe pela organização do espaço que essa escola já trabalha de uma forma diferente. Você percebe que não tem aula nessa sala, né? Os alunos estão estudando cada um o seu plano. Essa aí é a Escola da Ponte de Portugal. 8, 9 anos depois de Bloom produzir aquele seu artigo, lá na Escola da Ponte se começou a trabalhar desse jeito, focado na aprendizagem, deixando o aluno percorrer o seu caminho no tempo que ele precisar até aprender, estudar até aprender.
Essa escola já existe já desde a década de 70 e quando ela começou numa condição de precariedade que não é que não tinha papel higiênico, não. Não havia banheiro fisicamente instalado na escola naquela época. Quer dizer, essa era a precariedade naquele momento, né? E mesmo assim, ali se começou a fazer um trabalho educacional diferenciado. Essa aqui já é uma outra escola estrangeira, uma escola americana, norte-americana, no Vale do Silício. Essa foto é de agora, de 2013, 2014. E você percebe já aí o uso de tecnologia. Lá nas outras fotos, você nem vê computadores nas mesas, né? Os alunos estão estudando em livros. Aqui você já vê os alunos usando computadores, mas o princípio é o mesmo. E aqui está um elemento importante. A educação 4.0 não é exatamente caracterizada pela adoção de uma tecnologia X, Y ou Z. Não. Ela se caracteriza por uma outra abordagem, um outro objetivo, inclusive, né? Já essa foto aqui é de uma escola brasileira. Você reconhece pelo tipo físico, né? E reconhece também que aqui tem uma outra característica em comum com as outras escolas que vocês viram. Tenta dar aula num espaço desse. Quem é professor olha para isso, percebe, né? Um espaço desse tamanho não tem condição de você dar aula. Você só consegue fazer uma coisa nesse espaço, é botar o aluno para estudar e aprender com o professor circulando. Você percebe que há dois professores aí nessa foto, tal como nas outras fotos anteriores, professores circulando e atendendo personalizadamente ao aluno quando ele precisa, na hora em que ele precisa. Isso aqui é Brasil, viu? É a Escola Municipal de Educação Fundamental, Campos Sales, fica em Heliópolis, capital de São Paulo, né? São Paulo, capital. Essa outra escola aqui já fica no Rio de Janeiro. Percebam, aqui tem computador, aqui não tem. Aqui tem computador. Também mesmo princípio sendo aplicado. Tá? Bem, eu poderia ficar mostrando muitas fotos aqui, mas o que eu quero mostrar é um trabalho sensacional feito por um grupo muito bacana de uma instituição chamada Ministério da Educação. Conhecem? O Ministério da Educação fez esse trabalho 5 anos atrás. Fez um levantamento das escolas brasileiras que estavam aplicando inovação e criatividade na educação. O resultado foi uma lista de mais de 170 escolas, quase 200 escolas, e eu tenho a impressão que se esse trabalho for atualizado, vão encontrar muito mais. Sabe por quê? Porque eu percebo um movimento, eu ofereço cursos de inovação educacional, né? E eu percebo um movimento de interesse muito grande. Eu até queria deixar aqui uma sugestão para o pessoal aí da CETEC, né? Esse trabalho foi começado, ele pode ser prosseguido de onde parou, vocês devem ter essa base aí com vocês, mas seria muito interessante que o CETEC fizesse uma pesquisazinha na própria rede federal, porque o que eu tenho percebido é que na rede federal há um interesse grande em inovação e naquilo que se chama de educação 4.0. A lista completa de escolas pode ser vista aí, mas aqui queria deixar essa sugestão. Além do aprofundamento na aprendizagem para o domínio, uma pesquisa, um aprofundamento no que já no Brasil se faz nessa linha de inovação, criatividade e educação 4.0. Para terminar, eu quero apresentar aqui duas ideias, né, duas outras propostas, né? Uma delas, bom, muitas daquelas escolas, daquela lista, vocês vão perceber, são escolas pequenininhas. Tem aquela, Campos Sales, 1.200 alunos, ok. Mas tem muita escola de 30, 50 alunos, né, pequenas, né? São iniciativas assim, bem frágeis no início, mas que conseguem fazer um trabalho diferenciado justamente porque começam pequeno. E aqui está uma ideia para você incentivar a inovação. O movimento das microescolas. Nós temos aí, nos Estados Unidos, já de uns 10 anos para cá, muitas iniciativas nesse campo. Eu estou sugerindo um artigo que está em inglês, que é por que e como abrir uma microescola, mas tem um aqui que eu consegui traduzir para o português e estou disponibilizando a tradução para vocês verem, que é o voltado especialmente para professores frustrados. Basicamente, o que é uma microescola? É uma escola pequena, onde você tem 20, 30 alunos no máximo, 2, 3 professores. Ela é resultado do encontro de professores frustrados com o sistema tradicional, com o sistema baseado em nota de corte, pais também frustrados com esse sistema. Eles se encontram, montam uma escola e ela funciona num ambiente só. Um lugar onde não é possível dar aula.
Se você não consegue imaginar ou visualizar isso, eu recomendo o filmezinho que está aí no cantinho da tela, que é o Ser e Ter. É um documentário sobre o último ano de trabalho profissional de um professor francês numa escola de sala multisseriada. Ele tinha uma dúzia, 15 alunos, numa escola rural no interior da França, e eles desenvolviam o seu trabalho de um jeito em que ele não podia dar aula, ele só tinha um jeito: acompanhar cada aluno no seu percurso pessoal individual. A microescola é um pouco disso. E você fomentar a multiplicação de microescolas, inclusive microescolas dentro de uma escola, que é um conceito muito interessante também. Mas, enfim, não há tempo mais para aprofundar. Eu quero deixar mais um conceitozinho para sugerir, para vocês pensarem, e depois a gente pode, na sessão de perguntas, aprofundar, se houver interesse, que é o conceito de empreendizagem. Ele está nesse livro que está aí. Nós estamos aqui hospedados aqui nesse encontro no canal do Centro de Referência em Educação Empreendedora. Eu não sei quantos já ouviram falar em educação empreendedora, mas o Sebrae faz esse trabalho, é a casa do empreendedorismo no Brasil, né? Procura desenvolver um trabalho de ensino de empreendedorismo. E esse trabalho levou professores a encontrarem um efeito colateral. Alunos que se envolvem com aprendizagem, com uma educação empreendedora, acabam melhorando a sua performance geral na escola, o que significa que afeta atitudes, muda comportamentos e transforma o aluno num empreendedor da sua própria aprendizagem. Esse é o conceito por trás de empreendizagem. Mas eu vou parar por aqui, não só porque o tempo acabou, mas porque eu quero muito ouvir o Luciano e a Vera também, que tem suas contribuições a dar. Obrigado. Obrigado, Wilson, por essas provocações, né, que nos rememora aí, e para alguns apresenta, para outros, né, rememora a questão aí da aprendizagem, né, invertida, que é tão desafiador e dialoga tanto com as questões que nós estamos aqui, né, trazendo e debatendo, né, e em especial, né, muito provocadora essa questão do foco na aprendizagem, né. Isso, de fato, como a gente olha isso como princípio, né, todo o olhar, né, sobre metodologia, currículo, infraestrutura, indicadores, isso ganha, né, outros referenciais, né, na nossa decisão enquanto educadores, gestores, né, normatizadores da educação, né. E quero aqui também, nessa oportunidade, né, comentar que, em nome do Ministério da Educação, o secretário falou isso no início, essa discussão é para subsidiar todos nós, né? Ela tem aí, começou na CETEC, até, né, por essa intencionalidade, né, de realmente fortalecer esse diálogo em relação a projetos de inovação, também a projetos de empreendedorismo, mas na prática, né, há o entendimento, né, e orientação, né, por parte, né, inclusive, né, de todo o Ministério, o ministro, em relação a que isso é uma discussão de todo o Ministério, né? Então, nesse sentido, eu queria agradecer essa provocação e já passar diretamente a palavra para a gente, né, deixar aí para o debate, que temos agora 833 participantes que estão conosco, né? Então, eu passo a palavra para o Luciano. O Luciano Sattler, ele é o nosso próximo painelista e provocador aí de debates e reflexões. Ele é doutor em administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Atualmente está como reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, de Belo Horizonte, né, lá nas Minas Gerais, sou das Minas Gerais, de fora, como já foi anunciado. E ele é diretor do Sucesso Minas, sendo também membro do Conselho de Educação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, e membro do Comitê de Qualidade da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED. Então, já diretamente passo a palavra para você, Luciano, para dar continuidade aí às reflexões e provocações, né, que a gente acolhe com muito interesse. Com você. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professora Marilza.
Realmente é uma honra poder estar aqui. Quero fazer aí um agradecimento especial ao Ministério da Educação, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, na pessoa do nosso secretário, professor Ariosto Antunes, e de toda a equipe, né, que é aí na pessoa da professora Marilza, diretora de Políticas de Regulação da CETEC. É uma honra. Poder falar depois também do professor Wilson, antes da Vera, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu já tenho uma caminhada aí boa na educação à distância, na inovação educacional, e quando eu comecei estudando o professor Wilson, então é realmente uma responsabilidade muito grande, né? E estar aqui hoje para discutir possibilidades, eu acho que é muito importante, em meio à crise que nós estamos, que é uma crise inédita em termos de humanidade, nós estarmos aqui para discutir possibilidades de maneira aberta, democrática, sabendo que nós temos um futuro e das poucas certezas que nós temos em relação a esse futuro próximo é que nós vamos inaugurar um novo tempo, especialmente na educação. Eu estou usando o termo educação pós-pandemia. Nós temos APTT, educação pós-pandemia, e vamos ver, porque não vai ser possível retornar meramente ao modelo anterior. Nós temos um processo com essa crise de aceleração, de adoção do que os estudiosos chamam a cultura digital. Eu quero partilhar aqui, então, um pouco da apresentação com vocês. Conseguem ver? Todo mundo vê a apresentação? Ok? Está aparecendo? Ok. Então, eu designei essa apresentação competências para a economia digital, e aí compreendendo as competências no contexto da BNCC, né, da OCDE, ou seja, a mobilização de conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas, e aqui nessa apresentação eu vou fazer uma ênfase aí no mundo do trabalho, por isso a chamada economia digital. Quero destacar que, quando nós falamos aí de indústria 4.0, essa é uma terminologia que foi inventada pela Alemanha e muito difundida para fazer frente à mudança com a entrada dos países asiáticos dominando o processo de industrialização mundial. E quando se fala de indústria 4.0, o que começou lá na força a vapor, mecanização, a indústria 2.0, a produção em escala, linha de montagem, energia elétrica, combustão. Aí sim, a partir de 69, a entrada da automação, né, os eletrônicos. E aí o que se anuncia agora, que é a indústria 4.0, os sistemas cibernéticos, a internet das coisas, as redes, a inteligência artificial. O problema é que nós não podemos falar de educação 4.0, simplesmente porque nós ainda estamos em um modelo de educação que foi criado para a segunda revolução industrial. E eu já vou explicar por que nós podemos afirmar isso. Também quero dizer aos que são como eu um pouco mais ansiosos que essa apresentação está disponível já no meu LinkedIn, também aí o MEC vai disponibilizar. Ela tem 37 slides, eu não vou falar todos, então tem muita coisa para você olhar depois e pesquisar, muita coisa para clicar, livros indicados, tem 20 slides a mais aí, que eu não vou falar, para você aprofundar a pesquisa, são os recursos complementares. A questão é que as pessoas aprendem, pensam e se comunicam de uma forma diferente na sociedade da informação. Os nossos alunos hoje, especialmente a geração internet, que o Tapscott escreveu um livro a respeito, após uma pesquisa grandiosa, quem nasceu depois de 1996, e eu costumo brincar nas minhas aulas e palestras, quem aqui nasceu no século passado, levanta a mão, né? Quem nasceu no século passado está fazendo uma migração para um novo século, correto? Então, a gente tem que ter essa humildade no coração, saber que nós não somos desse século, nós nascemos em outro século, alguns de nós. E aí, quem nasceu de 96 para cá, quem é desse século, tem um tipo de pensar diferente, é mais multidirecional, quer as coisas mais personalizadas,
buscam produzir informação de maneira mais colaborativa, consumir também. Nós temos a cultura dos games, que ensina a essas crianças, adolescentes e jovens a descobrir as regras por meio da observação, testes de hipóteses, tentativas e erros. Eu até, para falar um pouco desse contexto, eu disponibilizei, preparei um infográfico especificamente para esse evento, que eu estou chamando Competências para a Economia Digital, um contexto para mudança a larga escala na educação, no qual eu falo da sociedade que nós estamos, que é a sociedade da informação, como que isso impacta o mundo do trabalho, qual é o perfil do aluno de hoje em dia, e aí eu faço indicações de leituras, e, por fim, qual é o modelo que nós ainda estamos praticando de uma educação para a segunda revolução industrial. O nosso modelo ainda é em larga escala, que todos devem aprender as mesmas coisas, do mesmo jeito, ao mesmo tempo. Em salas que se assemelham a linhas de montagem de fábrica, aulas padronizadas, unidirecionais, centradas no professor e no silêncio obsequioso dos alunos. O currículo é organizado em séries e disciplinas, então é um caráter disciplinar, que, segundo Michel Foucault, é um caráter que tem a escola, a prisão e os manicômios do século XIX. Essa ênfase na disciplina e na obediência. As nossas unidades curriculares, elas privilegiam a fragmentação do saber, é uma estrutura hierárquica que não combina com o momento atual. E aí eu trago algumas propostas de provocações de princípio para essa mudança de larga escala em termos de inovação educacional que todos nós vamos ter que promover para não sermos engolidos por esse novo momento, né? Primeiro, nós temos que repensar e refazer a arquitetura dos nossos espaços educacionais. Salas de aula, espaços de convivência, salas multisseriadas, o prédio ser repensado, o mobiliário ser repensado, as cores serem repensadas, porque a partir da nossa concepção de espaço, nós indicamos qual é a nossa concepção de educação que nós acreditamos, da forma como esse espaço se organiza. Outra questão é a reformulação dos nossos currículos, né? Repensar os nossos conteúdos, privilegiar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, promover a maior autonomia docente. Nós temos que buscar novas metodologias com ênfase na flexibilidade. Temos um trabalho imenso de capacitação docente para ser feito nesse sentido, porque nós ensinamos da forma como nós aprendemos, geralmente, é um esforço reflexivo que pede isso. É claro, a produção colaborativa como parte da metodologia e da cultura maker, que nós vamos falar mais à frente. E não poderia ser menos importante o uso intensivo da tecnologia. E aí um aspecto muito importante que o Campus Party traz para nós. Nossos alunos e professores, não apenas como usuários de tecnologia, mas sim como produtores de tecnologia, software, hardware, nós sermos capazes de produzir nossa própria tecnologia e termos essa independência, que é o que os países que fizeram catch-up conseguiram avançar na parte tecnológica de pesquisa e desenvolvimento, como a China, foi o que eles aprenderam a fazer. Tem que ser produtor da sua própria tecnologia. Claro que, para isso, nós temos que trabalhar urgentemente o acesso universal à internet, à tecnologia nas nossas escolas, e especialmente privilegiar os REA, os recursos educacionais abertos, né? Cada QR Code desse vai te levar a um texto, a um livro que ajuda a aprofundar esses conceitos. Dentro dessas mudanças, primeira coisa, o peer-to-peer cresce. As comunidades de aprendizagem precisam ser mais valorizadas do que uma atividade centralizada no professor, né? A cultura de internacionalização, que nós não podemos ficar de fora dela. Hoje eu publiquei uma música que vai ser o tema da Cruz Vermelha para enfrentar essa crise, de uma cantora e compositora do Ceará, e ela diz: nós somos um. O mesmo vírus que me atinge na Itália, atinge na China, nós somos um. Não dá mais, somos um só mundo, a gente vai ter que repensar esse mundo juntos. Então, a internacionalização. A cultura maker, a robótica, a programação como a nova linguagem, tão importante quanto o inglês.
os micro-badges, ou seja, as pequenas certificações para permitir a personalização das trilhas de aprendizagem, preferencialmente usando até tecnologias semelhantes ao blockchain, privilegiar a inserção das escolas e aí os institutos federais, aonde quer que a gente oferte ensino técnico e tecnológico profissionalizante, a questão dos Centros de Desenvolvimento Regional, a Tríplice Hélice. Os nossos currículos serem repensados, por exemplo, com a participação das empresas, das indústrias, do serviço, dos governos, das organizações não governamentais. E essa onda aí que já chegou, que é a do machine learning, a inteligência artificial, que nós vamos ter cada vez mais presente, que é o assistente virtual aplicado à educação e professores aprendendo a dar aula para máquinas, fazer uma curadoria para as máquinas, né? E aí, quando nós falamos das competências, nós temos as competências básicas de formação, né? Educação matemática, compreensão, produção de texto, alfabetização científica, as competências socioemocionais, alfabetização digital, e o pensamento crítico. É claro que isso nós precisamos trabalhar desde a educação infantil. Não vai resolver no ensino técnico e profissional, e muito menos na universidade. Então, nós vamos ter que trazer a educação básica e ensino infantil para dentro dos nossos laboratórios, que não vai ser possível instalar lá naquela escola, vão ter que vir usar o nosso laboratório da universidade, do ensino técnico, para eles aprenderem essas coisas. E competência socioemocional para lidar com esse mundo em que as pessoas hoje, no ano passado, por exemplo, mais de 40% dos casamentos heterossexuais nos Estados Unidos aconteceram por pessoas que se encontraram por meio de aplicativos. Então, a competência socioemocional no mundo digital nos alcança em todos os sentidos, inclusive no amoroso e na forma como a gente se entende como gente. Eu defendo, aliás, que a gente vá além da competência socioemocional. Nós vamos ter que trabalhar, e essa crise, eu creio que reforça isso, que é uma chamada inteligência espiritual. Ou seja, como levar para o âmbito da escola, sem nenhum viés religioso, nenhuma vinculação a uma entidade ou outra religiosa, mas a perspectiva da inteligência espiritual, especialmente baseada na compaixão, na solidariedade, na empatia, que é a base de qualquer religião séria no mundo, né? E quem nos fala isso com muita propriedade, entre vários papas, mas também Dalai Lama e várias outras lideranças religiosas. Como levar a inteligência espiritual para o contexto da escola. E aí nós temos as competências que a OCDE diz, que são as competências genéricas para as tecnologias de informação e comunicação, aquelas que são necessárias no cotidiano do trabalho, na escola, na vida em geral, como usar a informação online, acessar, usar software. Nós temos as competências complementares, que muda, aí sim, a forma como o trabalho é realizado, né? Como as pessoas se comunicam, como a gente processa informação, resolve problema. É um pouco do que nós estamos fazendo hoje aqui numa conferência que foi planejada originalmente para ser presencial, e nós estamos fazendo virtual, à distância. E as competências especializadas, que é a produção de recursos e serviços como software, páginas do web, comércio eletrônico, armazenamento em nuvem, big data, e que envolve programação, desenvolvimento de aplicativos, gerenciamento de redes, por exemplo. Então, nós temos que focar em todas as três, não dá para ficar só com a competência especializada. É possível mudar modelos de negócios e mudar deixar mais complexa a nossa matriz produtiva, simplesmente mexendo nas duas primeiras, fortalecendo as genéricas e as complementares, e um grupo menor trabalhando nas especializadas, por exemplo. E aí a minha proposta de provocação, já que nós estamos falando aí no âmbito do MEC, eu publiquei esse artigo agora no primeiro handbook que saiu no mundo sobre a aplicação de blockchain na educação. Foi publicado na Inglaterra agora tem 2 meses. E lá eu faço uma proposta de uma plataforma aberta de inovação, tendo o governo como grande articulador, os governos, né, estadual, municipal, federal, e tendo o blockchain como uma metodologia para poder certificar as coisas de uma forma criptografada, para que a gente possa avançar mais rapidamente. Não vai ser possível gerar essa revolução fazendo mais
do mesmo. Nós vamos ter que fazer coisas diferentes e rápido, porque nós estamos muito atrasados nesse processo. A inovação aberta é a palavra-chave nesse momento. O MEC e as secretarias de Estado, na minha opinião, e municipais, cada vez mais contar com parcerias públicas e privadas, organizações sem fins lucrativos, para que nós possamos alcançar um novo patamar aí nessa revolução que nós precisamos fazer na educação. Eu estou em Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, ainda não falei UAI, então UAI sou. E nós de Minas, a gente é muito quietinho, escondido entre as montanhas. De vez em quando sai alguma coisa daqui, assusta, porque saem algumas coisas muito boas, né? Como Milton Nascimento, Carlos Drummond de Andrade, por aí vai. E eu trouxe alguns exemplos daqui de Minas, quero deixar claro que eu não sou sócio, não ganho dinheiro, não estou vendendo, são amigos meus, que eu acredito no trabalho deles, que estão fazendo diferença hoje na área da inovação educacional e dessas práticas que eu estou propondo, né? Primeiro é o Prova Fácil, que é líder aí no Brasil e na América Latina em gestão de provas, 15 milhões de avaliações por ano, 1,6 milhões de alunos da educação superior alcançados, 150 mil da educação básica e 85 mil professores. E você vai visitar a empresa, eu fui participar de um hackathon lá recentemente de soluções, é uma empresa de desenvolvimento e que cada vez mais migra para uma avaliação, a possibilidade de uma avaliação de aprendizagem mais personalizada possível e que traz trilhas de aprendizagem, inclusive para a educação continuada, plenamente associadas a competências pré-estabelecidas e que, inclusive, podem fazer coisas com reconhecimento facial, reconhecimento de íris, tecnologia de ponta já acontecendo, empresa brasileira, empresa mineira, né? Uma outra que é de Santa Rita do Sapucaí, Existo, que faz kits e plantas didáticas para ensino profissional e tecnológico em Santa Rita do Sapucaí, que é o nosso Vale da Eletrônica, é onde muita coisa importante do 5G vai acontecer agora e vai possibilitar o IoT, Internet das Coisas no Brasil. Eles fazem material didático próprio, realidade aumentada, aplicada com essas plantas. Esse aqui que eu disponibilizei nessa imagem é um vídeo para vocês assistirem como que eles trabalham e a capacitação de professores. Então, é hands-on no ensino técnico e profissionalizante. Nós temos aqui em Belo Horizonte a ION, que é uma empresa que trabalha na área de inteligência artificial, acabou de fechar uma parceria com a Fundação Cefet Minas, está dentro do Cefet com uma metodologia própria, focada em inteligência artificial e em tecnologias com trabalhos com maior intensidade tecnológica, dentro do Cefet, faz um trabalho muito bonito, uma metodologia legal de aceleração. E a Workalove, que é uma plataforma de captação e retenção de alunos, acompanhamento de egressos. Só que ela faz um match entre plano pedagógico de curso, competências das DCNs ou da BNCC, competências que o mercado está dizendo que são importantes, cadastra as empresas, junta e permite que os seus clientes possam reformular todo o seu fazer pedagógico com base no sucesso do aluno. Não é empregabilidade, é a trabalhabilidade do aluno. Já estão com 150 mil alunos, é uma EdTech também, que trabalha as competências técnicas do futuro do trabalho, já a partir do momento da captação do aluno, faz um trabalho lindo e tecnologicamente muito avançado, liderado por mulheres, o que é um orgulho aí para nós, né? Então, acho que fiquei aí, ainda tenho 1 minuto, quero dizer a vocês, se vocês fizerem aqui um scan nesse QR Code, eu mantenho um blog que eu capto notícias todos os dias dentro da área de inovação educacional, é de graça, sempre será. Se cadastre lá, receba as notícias, pode entrar no meu LinkedIn, no ResearchGate, tudo que eu publico está lá. E para quem é ansioso, está com um tempo um pouco mais livre aí no feriado, como eu disse para minha filha ontem, filha, vai ser feriado agora de Semana Santa, que coisa boa, vamos poder ficar em casa. Ela falou, pai, o que é isso? Então, para você que está mais em casa, por favor, acompanhe essa minha apresentação nos próximos 20 slides, tem muita coisa. Entra no LinkedIn, discuta comigo e a gente vai poder conversar. Muito obrigado. Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos aí os pontos que você traz, né, para a nossa reflexão, chamando atenção, né, para essa importância que na educação você tem aí esses vários componentes, né, currículo, infraestrutura, metodologias, né, e nessas metodologias a importância da gente, de fato, ter e pensar nas ferramentas que são apropriadas a cada etapa, a cada um, né, dos processos, das fases de aprendizagem, que é o que, como colocado, né, na primeira fala do Wilson, né, precisa ser o nosso foco, né, porque é essa entrega que o sistema educacional tem que garantir, né, a aprendizagem. E na perspectiva da gente ser bastante corretos em relação ao tempo da programação, eu já vou passar aqui a palavra para a nossa próxima painelista, Vera Cabral. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, para refletir e compartilhar a sua experiência, né? Atualmente, você está como diretora de educação da Microsoft no Brasil, mas tem aí uma longa trajetória dedicada à educação, tendo trabalhado, né, no setor privado, em organizações da sociedade civil, né, em ONGs, né, e no próprio setor público. Dentro do setor público, teve a oportunidade de passar pela Secretaria Estadual do Estado de São Paulo, né, pela Secretaria de Educação de São Paulo, onde foi responsável pela criação e implementação da Escola de Formação de Professores, né, a EFAP, né, e desde 2010, né, trabalha aí com a formação de professores, de equipes escolares, né, tem lá o projeto da aula interativa, né, projetos que você teve a oportunidade aí de conduzir, né, e de participar, né, para essas soluções de recursos e tecnologias aí também para o ensino e aprendizagem, né. Vera é economista e mestre em teoria econômica pela USP, né, já trabalhou aí com os créditos, né, já fez aí, completou os créditos de doutorado em economia, né, social e do trabalho pela Unicamp. Vera, está com você aí a palavra. Obrigada, Marilza. Obrigada, Secretaria Ariosto. É uma grande oportunidade estar aqui com vocês, aprendendo com todos vocês. Bom, nesse momento de falar em casa, vocês estão vendo minha filha passando aqui o tempo todo, que a gente continua aprendendo e conversando nessa situação diferente que a gente está vivenciando agora, é isso. Estamos em casa fazendo esse debate, o que é muito enriquecedor e que mostra para a gente que a gente tem formas diferentes de trabalhar do que aquelas tradicionais que a gente está acostumado. Essa é uma excelente oportunidade para a gente fazer uma discussão num momento muito oportuno, que é exatamente esse que a gente está vivendo. Eu estou dentro de casa, eu e várias pessoas que eu conheço, mas a gente está trabalhando mais do que nunca, porque a gente está aprendendo mais do que nunca com a transformação que essa crise vem trazendo, em vários sentidos. E eu sempre falo, como disse o Luciano, que a vida não será a mesma quando a gente sair desse momento que a gente está vivenciando. Nós estamos aprendendo muita coisa. E como eu sou uma otimista por natureza, vocês sempre vão me ver falando e pensando no que a gente pode tirar de aprendizado daquilo que a gente vivencia. Eu acho que essa experiência que a gente está vivenciando é extremamente rica, extremamente horrorosa, mas muito rica se a gente observar as transformações que estão acontecendo. Bom, eu vou começar, então, aqui o roteiro que eu tinha desenhado para a gente, e fica bem difícil eu conseguir falar agora, depois do professor Wilson e do Luciano. Mas, vamos lá, é isso que a gente está trabalhando. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e a gente já começa. Vamos lá. Pronto. Bom, então o nosso tema é a educação no mundo 4.0. Muita coisa já foi falada e eu agradeço o Wilson e o Luciano por terem me dado tantos insights e terem já passado por várias coisas importantes sobre essa discussão que a gente vai levando aqui.
Quais são os motores do nosso presente rumo ao nosso futuro? Porque nós estamos num processo de transformação que tem uma rapidez jamais vista e que, assim, a gente sabe de onde a gente veio. E a gente intui o processo que a gente está vivendo, a gente está aqui trabalhando, a gente está estudando, a gente está analisando, e a gente tem uma visão do que é o futuro. Hoje, quais são os grandes motores do nosso presente em caminho a esse futuro? A gente tem aqui a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade mista, o blockchain e tudo isso que está acontecendo aqui no mundo. Isso transforma profundamente não só a forma como a gente trabalha, mas também a forma como a gente vive. E essa quarta revolução industrial que a gente estava falando e que o Luciano bem mencionou, ela transforma muito o que a gente pensa de educação. A gente, então, tem um modelo, a gente vende um modelo que eu diria que até um mês atrás a gente ainda estava muito apegado àquele modelo, que era um modelo que era muito associado à própria revolução, à segunda revolução industrial, também como mencionou o Wilson, e, de repente, a gente é jogado num mundo onde a gente precisa atuar com aquilo que a gente tem de disponível, com as ferramentas de tecnologia que são disponíveis. E isso já vinha sendo demandado da gente há muito tempo. Só que daqui para frente, como disse também o Luciano, o mundo muda depois dessa crise, dessa vivência que a gente está tendo do coronavírus. Isso já vinha sendo pressionado pela própria quarta revolução industrial, que ela tem, então, um caráter de ter uma ruptura generalizada para o que é esperado da educação, para o que se espera que a educação não só tenha como processo, mas particularmente como resultado do processo formativo das pessoas. E é muito claro que a gente tem aqui uma demanda por novas competências e que são muito diferentes daquelas que estavam colocadas no modelo tradicional de escola. Isso está muito fácil para a gente ver. Até hoje, quando a gente faz uma prova, principalmente quando a gente pensa numa prova de escola, até hoje a gente é conteudista. Se a gente for pensar os exames, e vamos olhar o vestibular, que é o grande fantasma que a gente tem, e o próprio Enem, eles continuam sendo, em boa parte, conteudistas. Então, isso tudo a gente precisa mudar. E é disso que a gente está falando, e esse empurrão que a gente está tendo é importante. Eu trouxe aqui umas fotos que uma vez eu fui viajar e vi uma exposição na rua, isso é em Paris. A forma como os nossos jovens se comunicam, e mais do que isso, como eles veem o mundo, é através da tecnologia. Essas fotos aqui são bem emblemáticas. Então, é muito interessante a gente observar como a tecnologia permeia os processos, que são os processos mais básicos para a gente, e como para eles é absolutamente diferente. Então, tecnologia não é mais alguma coisa que a gente tem a opção de ter ou de não ter. A gente viu minha filha passando aqui, eu tirei essa foto, hoje eu estava finalizando minha apresentação, eu pus, ela está de pijama, saindo do quarto dela. A Elisa tem síndrome de Down, tem 26 anos, ela fez escola, todo o ensino, até o ensino médio, e ela não conseguiu ser alfabetizada. Eu dei um smartphone para ela há menos de um mês, e ela já sabe procurar tudo, e ela já sabe entrar no YouTube e procurar tudo que interessa com os conhecimentos que ela tem de leitura, e ela está se desenvolvendo assim absurdamente nesse período em que ela tem o smartphone na mão e que ela consegue procurar aquilo que interessa para ela. E hoje ela veio me mostrar como um personagem de desenho animado é inspirado em uma pessoa real. Era isso que ela estava me mostrando aqui. Eu achei que isso tinha tudo a ver com o que a gente está conversando, por isso eu pus a foto dela. E essa notícia aqui que eu trago, ela também foi numa apresentação que eu fiz em novembro, e eu ia falar exatamente sobre a questão da dificuldade que a gente tem na força de trabalho no mundo e no Brasil em relação a essa mudança que a gente tem na indústria e a demanda que a gente tem de formar pessoas que sejam capazes de dar conta
desse novo mundo que a gente trabalha. Então, basicamente, essa notícia fala de uma pesquisa que a Korn Ferry fez com executivos nacionais, e que diz que assim, a gente está muito acostumado com a informação de que a gente tem 12,5 milhões de pessoas desempregadas, isso em novembro, tá? Hoje em dia, esses números já são completamente diferentes, e a gente também está acostumado a saber que a gente tem 38, quase 39 milhões de pessoas na informalidade, mas que o problema da falta de trabalhadores para a indústria de hoje é um problema que pode trazer bilhões de prejuízo e de não realização de possibilidades no Brasil. Imaginem agora, na volta do coronavírus, o tamanho desse problema e a dificuldade que a gente vai passar a ter com a perspectiva de uma retomada rápida se a gente tem essa falta de pessoas capacitadas para atuarem nesse mercado de trabalho que a gente já vivencia, que ele já existe. Tá? E falando nisso, então, eu trouxe alguns dados que dizem respeito ao que é o futuro que esses jovens que estão hoje na escola, eles têm pela frente. O que eles percebem? Então, a gente tem aqui que até 2030, 65% dos estudantes vão realizar trabalhos que ainda não se sabe quais são, não existe. Tá? Nas próximas 2 décadas, 47% dos empregos atuais devem sumir e ser realizados por máquinas. Essa é uma estimativa esses dados são da McKinsey, mas esse 47% é até uma estimativa conservadora, porque eu já vi maiores, tá? E a gente vai ter até 2022 6,5 milhões de novos postos de trabalho na área de tecnologia, que requerem competências de tecnologia. E se a gente olhar os dados de hoje, somente 1/3 da demanda mundial por trabalhadores no perfil das habilidades tecnológicas que são demandadas, são atendidos. E, por fim, o último dado que eu trago aqui é que, em menos de uma década, pelo menos 77% das competências que serão requeridas serão competências tecnológicas. Tá? Então, nos empregos, 70% deles terão como requisito competências tecnológicas. Isso é uma mudança que a gente precisa estar preparado para atender. E o que eu quero dizer é que eu não estou me referindo exclusivamente à questão do mercado de trabalho, eu estou me referindo também à questão da própria sociabilidade e da inserção social como um todo. Então, esse mundo permeado por tecnologia, ele requer do nosso sistema educacional, das nossas instituições educacionais, uma visão diferente, uma formação muito diferente do que a gente vem fazendo até agora. A gente já tem, assim, eu tenho muito orgulho e fico muito feliz por vivenciar esse mundo da educação há muito tempo. Eu sou uma apaixonada por esse mundo da educação e de ter a possibilidade de estar em contato com instituições e de verificar e de ter as evidências dos progressos que a gente vem fazendo, mas a gente precisa fazer muito mais. Então, com relação ao emprego, isso aqui foi uma pesquisa que eu encontrei, que é do Pew Research Center, e ele mostra que de 1980 a 2015, a quantidade de empregos que a gente tem, de ocupações que a gente tem, ela é muito crescente para ocupações com maior nível de preparação e a taxa de crescimento dos empregos de menor nível de escolaridade, de preparação, ela é bem menor. Isso vem completamente ao encontro daquilo que o professor Wilson falava e daquilo que o Luciano também falava, que é a questão de que a gente tem um perfil de trabalho, de ocupação, não necessariamente emprego, que ele privilegia pessoas que são mais bem formadas. A gente precisa ampliar aquela ponta da pirâmide, a gente precisa transformar isso num retângulo. Essa é que é a ideia. E mais que isso, tem uma mudança que é o seguinte, a gente até pouco tempo atrás, a gente procurava pessoas para trabalhar que tivessem sempre as habilidades técnicas. E hoje em dia, a gente sabe que eu já ouvi isso de várias pessoas da área de RH, que você hoje contrata as pessoas por suas habilidades técnicas e as demite por sua falta de habilidades socioemocionais.
e é isso que está acontecendo. Esse nosso mundo ele é voltado, ele é social. A gente está aqui virtualmente, nós não estamos pessoalmente, mas a gente está convivendo, nós estamos fazendo uma construção de conhecimento que ela é coletiva. Então, o nosso mundo é social, e ele é cada vez mais social, seja virtualmente, seja presencialmente. E as ocupações requerem muito mais habilidades sociais, habilidades analíticas, do que as habilidades físicas, que já foram muito requeridas. Tá? E aqui eu trago, com relação à educação, particularmente, é uma pesquisa que continua aqui dentro dessa pesquisa do Pew Research Center, que eles fazem, entre americanos, uma enquete para saber a quem eles atribuem a responsabilidade por essa mudança nos perfis de competências das pessoas. E fica muito claro que, bom, primeiro que a gente está falando de americanos que têm uma característica muito específica do seu próprio, da sua própria iniciativa, e nesse sentido eles têm uma característica de empreendedorismo muito maior do que nós, brasileiros e latinos em geral, mas, de qualquer forma, então, a experiência individual, quer dizer, a iniciativa individual, mas junto com os sistemas de educação aqui público, de educação básica e de universidade, esses dois últimos respondem por 88% e 87%. Então, assim, é muito esperado que os sistemas educacionais realmente deem conta dessas transformações. Bom, falando em como transformar a educação, eu trouxe aqui algumas premissas. Primeiro, a gente tem que trabalhar com uma cultura de inovação, porque a gente está falando de mudança de cultura. Mudança de cultura não é fácil de fazer. Mudança de cultura significa, e a incorporação dessa cultura de inovação significa a gente mudar a forma de pensar e de ver o mundo. A começar que a gente tem que mudar a linguagem, a gente tem que mudar as abordagens, as metodologias e as ações quando a gente está falando de educação. A gente pensa nessa mudança, a gente precisa ter o estudante como protagonista. Então, ela significa uma despadronização e uma personalização. Ela requer que a gente trabalhe o desenvolvimento de competências e habilidades. E ela requer também o empoderamento, e eu perdi qual é a última palavra aqui que eu me esqueci. O empoderamento e a reflexão. Quer dizer, a gente tem que trazer uma cultura de aprendizagem contínua que ela vai para além da escola. Então, a escola, ela não precisa acabar ali dentro, ela continua depois. A escola e a aprendizagem, elas continuam, elas não são fechadas dentro de um ambiente físico. A aprendizagem, ela passa disso, ela transcende a questão do ambiente escolar. E isso tudo é válido, tudo isso é importante na vivência do aluno e é a partir disso que ele aprende. Então, aqui tem uma quebra de paradigma muito importante e que significa que todo dia é dia de aprender, para aluno e para professor também. Nesse modelo, o professor não tem que saber tudo. Ele simplesmente é uma pessoa que está aprendendo junto. Tá? As habilidades sociais e emocionais são fundamentais. E como eu já disse, toda a aprendizagem, o trabalho e a vida na nossa sociedade, elas se desenvolvem nesses ambientes sociais. Nesse contexto, fomentar talentos. Nós estamos trabalhando com cada pessoa e a gente tem que fazer com que os alunos tenham mais confiança no seu futuro, que tenham aspiração, que tenham autoconfiança. A aprendizagem é para a vida toda. A gente não acaba de aprender quando a gente sai da faculdade ou quando a gente acaba o nosso curso de doutorado. E mais que isso, gente, a inclusão. Todos importam. Essa pesquisa também é da McKinsey, que mostra que ambientes inclusivos têm maior produtividade. Eles têm mais inovação e eles produzem melhor. A gente tem um ganho de performance quando a gente tem incorporação de diversidade de gênero e a gente tem um ganho de performance quando a gente tem incorporação de diversidade étnica. Pensamentos diferentes, pensamentos de pessoas que vêm de posições diferentes, geram ambientes de criatividade, geram ambientes de inovação e geram produtividade. Bom, pensando nessa transformação, eu trouxe aqui alguns elementos. Tá?
para pensar uma transformação, a gente tem que partir de uma visão. E a gente não está falando disso aqui, que antes a gente, quando pensava política pública, a gente pensava quase que num modelo de guerra, que era um modelo onde todo mundo avança da mesma forma. Agora não, a gente tem um movimento que é quase que um movimento viral. É quase de mau gosto falar isso nesse momento, mas é disso. A gente vai contaminando com as experiências os outros, e cada um vai fazer do seu jeito, cada um tem o seu modelo, cada escola, cada instituição tem o seu modelo e cada um tem a possibilidade de fazer do seu modelo, não tem padronização. Então, nós precisamos ter uma visão para a transformação, a gente precisa ter intencionalidade, essa transformação tem que ser abrangente, nós temos que ter o entendimento da transformação como uma jornada que ela tem início, mas a gente não sabe como é que ela vai acabar, então a gente nunca vai ter um modelo constituído, tá? A gente tem que ter uma definição de planos com seus diversos componentes e atores, e a gente tem que ter um monitoramento constante e com readequação desse plano, em função daquilo que a gente vai aprendendo ao longo do processo. Bom, eu estou muito feliz que eu estou trabalhando na Microsoft, eu acho que de lá eu tenho a possibilidade de conhecer muita coisa e de trabalhar também com muita pesquisa, com muito conhecimento e muita sabedoria que a gente aprende todo dia de todo mundo com quem a gente convive. Nós temos uns frameworks que são para a gente pensar a transformação da educação básica, e isso a gente passa para todo mundo. Nesse endereço aqui, todo mundo pode acessar. Para a educação básica, ele parte dessa dimensão de liderança e política, e ele passa pela dimensão de qual é a aprendizagem, de qual é o modelo de aprendizagem e ensino modernos que a gente vai trabalhar, para então definir quais são os ambientes e quais são os mapas de tecnologia que vão amparar esse projeto de liderança e esse projeto de ensino e aprendizagem modernos, tá? Os pilares, então, são esses, como eu falei, de liderança e política, cada um tem as suas dimensões. Existe um modelo para a gente pensar um processo de transformação. No ensino superior, a gente também tem um modelo que ele é mais específico e que ele trabalha com as dimensões de sucesso do estudante, de ensino-aprendizagem, de pesquisa, de segurança e conectividade do campus. Esses são os principais eixos. E a gente tem aqui vários recursos que são disponíveis. E, por fim, eu queria falar da integração que é dada pelo movimento que a gente tem hoje da indústria e do ensino superior, seja ele tecnológico ou seja ele acadêmico, mas particularmente nas áreas mais práticas, onde a gente está pensando em conhecimento mais aplicado, em pesquisa mais aplicada, que são as participações e que são as contribuições que várias empresas, como a Microsoft, têm para as pessoas individualmente e para as instituições de ensino. Então, eu trouxe aqui o academiamicrosoft.com.br, onde todo mundo pode entrar e verificar. São vários cursos, principalmente de inteligência artificial, mas a gente tem desde os mais básicos ali, onde cada pessoa pode fazer o seu curso e pode ser certificado, tem uma microcertificação, que principalmente na área de tecnologia tem validade para emprego. Essa é uma tendência que as instituições de ensino superior e o ensino superior como um todo têm que dialogar. Do nosso ponto de vista, elas são extremamente importantes porque essas microcertificações ao longo do curso, elas podem garantir empregabilidade para as pessoas que têm mais dificuldade econômica e elas também podem ser utilizadas dentro dos próprios cursos de ensino superior como parte do currículo. Então, tem todo um esforço de levar esses cursos e esses conteúdos que são elaborados pela própria indústria para dentro de currículos de ensino superior. Eu acho que essa simbiose a gente sempre procurou, já trabalhei com a Marilza em vários momentos e a gente sempre busca essa forma de integração entre a indústria e a educação, principalmente técnica e tecnológica, e a gente sempre tem dificuldade. Eu, como otimista, eu vejo que a gente está caminhando, em direção à educação 4.0, à incorporação do que é o mundo para dentro da escola e para dentro da educação, e
a esse diálogo entre o mundo do trabalho e o mundo do aprendizado que está dentro do ensino superior e da educação tecnológica. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu deixo aqui o meu LinkedIn, eu vou postar no LinkedIn, mas de qualquer forma a minha apresentação vai ser compartilhada e eu estou à disposição para qualquer coisa e qualquer dúvida que vocês tenham agora ou mais adiante. Obrigada. Obrigada, Vera. A gente que agradece a você por, né, dar continuidade, dialogando aí com elementos que foram trazidos, né, pelo Wilson, pelo Luciano, e resgatando também alguns dos pontos que ontem mesmo, né, também os painelistas nos brindaram, né? Então, isso mostra assim que tem, de fato, né, vários pontos que estão muito claros. A gente reconhece também, né, que na prática nós temos aí iniciativas sendo desenvolvidas, mas elas estão também localizadas, né, em determinados pontos, e a gente precisa beber dessa experiência em todas as perspectivas, seja curriculares, metodológicas, né, de mesmo práticas de formação de professores, né, de repensar a avaliação como, de fato, um instrumento que atue para subsidiar todo esse processo de aprendizagem. Então, a gente, né, como você citou, já tem um tempo aí que a gente segue olhando e preocupado e também buscando contribuir com o olhar em relação ao mundo do trabalho e ao mundo da formação, né, dentro do sistema educacional, né, sem estar preso aí a questões de profissionalização, inclusive, necessariamente, né? Todos atuamos na vida, né? Parte da nossa atuação, né, como cidadãos é o laboral, né? Isso nos faz digno, né? Então, eu queria aqui, né, também agradecer a presença dos participantes, né? Continuamos aí desde, né, do início da primeira fala com mais de 800 pessoas, né, participando e comentando no chat. Isso realmente é muito rico, é o nosso objetivo, né? E passo, então, agora, né, para a última fase, que é trazer um pouco, né, infelizmente são muitas as perguntas, né, mas a gente agradece porque todos os painelistas se prontificaram aí de uma forma mais direta, né, poder estar dialogando. Nós fizemos aqui a seleção de algumas, então vocês também fiquem aí à vontade, né, para dialogar. E começo com alguns dos pontos, Wilson, que foram encaminhados para que você pudesse tecer um pouco mais de reflexão, de comentários e de contribuições. A primeira que a gente chama aqui para comentar com todos é da Anne Diana, que consulta como os professores da rede pública serão preparados para essa nova fase e como valorizar mais essas tecnologias para os estudos, pois a educação à distância, né, a EAD, por exemplo, ainda tem barreiras. Depois o Benedito Santos Filho, ele pergunta como aplicar, ele chama da educação 4.0 no ensino superior. A Bárbara Correia fala, professora Marilza, alguma orientação sobre os estágios da literatura, das licenciaturas para as instituições de ensino superior, a parte prática? Depois o Luiz César Faria, como o conceito de microescola poderia ser implementado para o ensino técnico? Acho que aí dialoga com vários elementos aí da sua fala, Wilson, e passaria aí diretamente para que você possa responder a essas perguntas e fique à vontade também para que, ao longo desse período, já vá tecendo os comentários finais, porque nessa metodologia de hoje, né, que cada painelista responde e já faz, né, a sua abordagem mais conclusiva. Então, Wilson, com a palavra. Obrigado, Marilza. Assim, adorei ouvir Luciano e Vera. Eu teria até perguntas para fazer para vocês, mas a gente pode depois conversar. Eu confesso, eu não estava preparado, não anotei tudo o que foi perguntado. Eu vou aqui do que lembrei, começando pela microescola no ensino técnico. Ela independe, na verdade, do nível de ensino. Você pode fazer no ensino superior, inclusive. A grande ideia é a seguinte, é um espaço onde você possa
experimentar com novas abordagens pedagógicas. A questão tecnológica não é a decisiva aí. Mas um espaço menor, onde você possa ter um grupo de alunos e ali trabalhar com eles dentro desta proposta de uma aprendizagem para o domínio. Você pode fazer isso no ensino técnico, dentro de um determinado curso, né? Ou você pode estruturar um curso técnico dentro dessa abordagem. Você pode pensar que o primeiro grupo de alunos que entrar é uma microescola, entendeu? Nesse sentido, eu lembro de uma iniciativa que está acontecendo agora aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no campus Cidade Alta. Há um curso subsequente que está sendo montado, deve começar agora no próximo ano, está sendo montado para funcionar de uma maneira diferente, com uma abordagem bem orientada para o 4.0, sabe? Claro, vai receber um primeiro grupo de alunos, uns 30, 35 alunos, vai ser a microescola lá dentro do Instituto Federal, entendeu? Então é possível você encaminhar coisas nesse sentido. Eu ouvi alguma coisa... Me lembre, por favor, a primeira pergunta, não sei se ainda há tempo. Agora sim. Como os professores da rede pública serão preparados para essa nova fase, né, e como valorizar as tecnologias, especialmente com essas barreiras da educação à distância. Depois, como aplicar a educação 4.0, que é essa que o senhor dialogou também, no ensino superior. Sobre os estágios nas literaturas para as instituições de ensino superior também, a parte prática. Tá. Falando sobre professores, uma coisa bacana desse movimento, por exemplo, eu citei o movimento dos professores da aprendizagem invertida, da sala de aula invertida. Uma coisa bacana é que ela é professor contagiando o professor, sabe? Então, é professor olhando para a sala do lado e ver o que está acontecendo lá. Esse movimento acaba fazendo se expandir uma ideia. Quando o professor começar uma microescola dentro de uma escola e outros professores olharem o que está sendo feito ali, pode ter certeza, na sala de professores eles vão conversar. Eu acredito muito mais nesse processo de professor mobilizando o professor do que numa grande estrutura de formação que envolva as universidades e não sei mais o que. Isso vai complexificar um negócio que na vida cotidiana, a Vera usou a expressão, a gente tem a expressão para isso, o contexto para usar é que é horroroso, né? Mas isso vai viralizando uma ideia, né? É realmente uma coisa de contágio que vai fazendo chegar até outros professores. No ensino superior, eu acho até que há mais condições de desenvolver a aprendizagem para o domínio do que, por exemplo, na educação infantil, né? Eu queria só citar, né, não vai dar tempo, depois eu posso colocar na apresentação, só citar o exemplo da Western Governors University, uma universidade americana, totalmente estruturada em aprendizagem para o domínio. Os alunos que ingressam nela, ingressam cada um no seu nível em que se encontra, são reconhecidas as competências que eles já trazem e trabalham a partir de onde estão para chegar a níveis e objetivos de aprendizagem que precisam cumprir para poder se tornarem profissionais de uma determinada área. Tudo isso mapeado, acompanhado, enfim, é uma universidade toda estruturada, vale a pena conhecê-la, a Western Governors University, wgu.edu. Tá? Assim, e como consideração final, sim, claro, né? Como consideração final, eu queria deixar esse recado, né? Muito legal o MEC está ouvindo, mas eu estou achando legal também esses 800 que estão conectados agora servirem de difusores dessas ideias, sabe? Eu acho que, como eu comentei, né, professor contagiando professor é a melhor maneira de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que vocês se tornaram meio que portadores de algumas ideias que agora podem colocar em discussão e ampliar o alcance dessa iniciativa. E, mais uma vez, bato palma para a CETEC, para o MEC, que esteve e está, né, envolvido nessa atividade de ouvir a sociedade, ouvir contribuições para alimentar, né, a sua formulação de políticas públicas. Parabéns. Obrigado, Wilson. Passo agora as perguntas para o professor, para o Luciano. Luciano, a primeira pergunta aqui que a gente selecionou para você avançar um pouco nas reflexões, né, que trouxe para a gente, é da Natália Ferreira, que pergunta: como refazer e repensar em uma sociedade que
que ainda não entende a importância da educação, né? Como que a gente trabalha aí nesse processo? Helenice Costa, como romper barreiras entre as gerações no quesito aprendizagem? Como realizar a adaptação dos docentes às tecnologias de informação e comunicação, né? Depois, como implementar a educação 4.0 e os exames, né, para ingresso no ensino superior, né, dado que eles estão menos 1.0. E a Mônica Policarpo, como alinhar essas tecnologias em educação, né, em educação aos prejuízos já discutidos por especialistas quanto à questão da educação infantil, né, o uso pelas crianças. Muito obrigado pelas perguntas. Quero dizer que eu aprendi muito também ouvindo aí o professor Wilson, a professora Lúcia, com essas abordagens. Já anotei várias coisas aqui que eu vou pesquisar depois, né? Olha, Natália, uma sociedade que não valoriza a educação, realmente nós temos um atraso no nosso país. É por isso que eu digo, não dá para resolver fazendo a mesma coisa de sempre. Nós estamos muito atrasados e a sociedade está acelerando no mundo inteiro e a gente ficando para trás. E quando a gente pensa que, como disse a professora Cláudia ontem, a universalização da educação é uma coisa recente ainda no país, e hoje nós vivemos uma crise de aprendizagem, nós sabemos que as pessoas estão saindo da escola praticamente analfabetos funcionais, essa é a grande tragédia do nosso país hoje. Agora, eu tenho um princípio, vou falar para você, Natália, e vou aproveitar que o MEC está ouvindo, hein? Vamos aproveitar que o MEC está ouvindo, hein? Existe um princípio básico do Evangelho que resolveria essa situação. Foca no mais pobre. Foca no mais distante. Foca na comunidade indígena. Mira na zona rural. Olha onde a coisa está mais difícil, a comunidade mais empobrecida. E se você conseguir erguer lá uma escola modelo, você pode ter certeza que a escola que vai estar lá em Perdizes, em Moema, ou no melhor bairro do Rio Grande de Natal, vai ser maravilhosa. Porque se a gente resolver no mais pobre, é porque a política pública deu conta de todo mundo, porque os ricos sabem se virar. E isso é um princípio do Evangelho. Então, tem que trabalhar com isso. Eu fiz um trabalho uma vez com a professora Ilka, na Universidade Estadual do Maranhão, fomos a Bacabal, no interior do Maranhão, passamos por uma estrada que parecia, assim, com perdão da palavra, uma situação ainda medieval, em termos de situação socioeconômica, as pessoas muito sofridas. Quando chegou em Bacabal, o que tinha de mais bonito na cidade? Pelo menos do que eu vi, é o mais bonito na cidade. É a Universidade Estadual do Maranhão. E aí é Paulo Freire puro. Ou seja, a escola tem que ter uma belezura, tem que ser beleza, a beleza do lugar. Se a gente conseguir que a escola seja linda, por dentro, por fora, e as crianças e os adolescentes se sentirem valorizados, porque a crise da evasão hoje, ela tem duas pernas. Ela é uma crise porque as pessoas estão indo para a escola e não aprendem, e segundo, porque elas vão para a escola e não encontram significado na escola. E quando elas viram adolescentes e percebem que daquela escola não vai ser possível ela ter um avanço, uma melhora na sua condição social, a escola perde o significado. Então, a escola hoje, que é justamente o aparato público com maior capilaridade nacional, muito mais do que o sistema da saúde, a escola pode ser o ponto focal de transformação da nossa sociedade. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu defendo. Até o Banco Mundial, que é dominado basicamente por muitos economistas, né, mas está cada vez mais sensível à questão social. Nada contra os economistas, viu, Vera? Eu formei lá na FEA também, na USP, mas eles produziram um relatório em 2004 que eu recebi na Tunísia, imagina, e falava assim, como fazer os serviços públicos funcionarem para os pobres. Essa é a grande questão hoje. Não falta dinheiro no mundo. Não falta dinheiro no mundo, escreve o que eu estou te falando. Está sobrando dinheiro no mundo. As pessoas não sabem o que fazer com dinheiro. Está cheio de empresário percebendo que vai morrer um dia. Ele achava que ia ser eterno, mas percebeu que vai morrer e quer fazer um bom uso do dinheiro dele. Se nós tivermos projetos na educação, nós podemos, inclusive, se desamarrarmos as nossas questões legislativas, da regulação,
podemos até ter mais doações, né? A formação do docente, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com uma amiga há muitos anos. Nós temos que caçar as fadas e não caçar as bruxas. Se nós caçarmos as fadas, são eles e elas que serão os multiplicadores. E aí eu concordo plenamente com a Vera e com o Wilson. Quanto mais descentralizado isso, melhor. E aí o MEC tem um papel muito mais, e a Secretaria de Estado, municipais, de indução, de criar as condições para isso, porque nós temos gente maravilhosa em todos os rincões do Brasil, em condições e com fome de fazer coisas boas, coisas diferentes. E professores nossos são os grandes heróis do nosso país hoje, e agora, nesse momento, para os profissionais da saúde, né? O Enem, gente, me desculpe, mas o Enem, ele hoje se tornou uma máquina de enlouquecer as pessoas. Nós temos que mudar o Enem urgentemente. Lá nos Estados Unidos já tem várias críticas à questão dos testes, grandes testes em grande escala padronizados. O Enem realmente hoje, ele infelizmente não garante que a aprendizagem aconteceu, ele está neurotizando as crianças e neurotizando os adolescentes. Eu acho que o papel do alinhamento, Mônica, vai exatamente nesse momento que nós estamos fazendo aqui, que eu parabenizo ao Ministério da Educação, parabenizo a CETEC por essa disposição de estar junto. Essa videoconferência, de certa forma, ela é um sopro de esperança, num contexto que parece que só anuncia a morte, só anuncia o medo. Então, assim, esse alinhamento passa por esse tipo de diálogo que nós estamos tendo. E, a partir desse diálogo, serem criadas políticas, programas, diretrizes e descentralização que nos ajude a atuar na microescala, seja na microescola ou na minha sala de aula, né? Eu acho que, com isso também, eu respondo as questões e faço esse apelo aí. Vamos voltar ao Evangelho, vamos mirar, olhar, atender o mais pobre, o mais distante, o mais carente, e pronto, todos os demais vão ser atendidos. Luciano, muito obrigado pelas respostas e por aquilo que você traz, né, de novas reflexões, né, para nós, que acho que eu vou usar aí de uma palavra, né, que você nos trouxe e que é, de fato, o nosso objetivo, é esse diálogo, né, nesse momento oportuno de que a gente tem, né, de juntos tentarmos construir aí as estratégias, identificar caminhos, com os muitos desafios, né, que isso, sem dúvida, traz, tem, né, os muitos desafios que, sem dúvida, essa temática traz, né. Então, muito obrigado pela participação nesse primeiro momento que aí seguimos aí juntos, né. Passo, então, a compartilhar com você, Vera, algumas dos comentários e perguntas que foram enviados, que foram vários, né? A gente recebeu muito, como eu comentei no início, né? Vocês podem seguir aí, né? Falando diretamente, né? Com cada um dos painelistas que já manifestaram aí e compartilharam, né? Os seus endereços, os seus links para que isso aconteça. Então, a gente fez aqui um filtro, né? Das várias consultas, mas a gente tentou também selecionar de uma forma que contemplasse, né? Aquelas que tiveram, as temáticas que tiveram maior recorrência, né? Então, inicio aqui para você, Vera, com a pergunta da Camila Ferreira, que diz: qual a orientação educacional para a educação básica diante da problemática que estamos enfrentando? Quais sugestões para o professor implementar esse conceito tecnológico num amplo Brasil, né? O outro é do Oscar Hipólito, que traz a reflexão: como será a escola do futuro, ou como será o futuro da escola, né? Bem provocante. A Mônica Policarpo comenta: conhecer essas tecnologias é tudo. O que se tem pensado a respeito da formação docente para a área? Já o Wagner pergunta: como implementar essa educação para o mundo 4.0 se os exames para
Essa aqui eu já tinha... Não, mas tudo bem. Mas, enfim, veio aqui de novo. E o Adenir Viana, as mudanças na empregabilidade já estão ocorrendo. Como fazer para capacitar os estudantes que estão em nossas escolas, do fundamental ao superior, para o novo perfil profissional exigido pelo mercado? Então, Vera, passo com isso a palavra para você, que você possa responder e tecer os seus comentários finais. E, mais uma vez, agradeço aí a sua participação. Obrigada, Marilza, e obrigada pelas perguntas, porque as perguntas são ótimas, exatamente porque eu adoro responder perguntas dessa natureza. Eu vou começar falando da empregabilidade, já vou juntando um pouquinho as questões que tem aqui. A questão das mudanças na empregabilidade, elas já estão acontecendo. Então, às vezes, quando a gente pega algum dado, a gente fala, em 2020 isso vai acontecer. 2020, nós já estamos em 2020, muita coisa já está acontecendo. A gente só não percebe, porque no dia a dia da gente, a gente não tem essa visão clara do tamanho da transformação. Mas o que precisa é essa disponibilidade, seja individual, da pessoa sempre procurar se atualizar e procurar aprender. E, como eu falei, existem muitos cursos gratuitos. Hoje em dia, com tecnologia, a gente tem essa possibilidade. Existem muitos cursos dentro das próprias instituições de ensino superior, de qualificação, no formato qualificação mesmo, e existe muita coisa para quem quer ter essa nova possibilidade de ocupar posições diferentes dentro desse mercado de trabalho que está em transformação. Existe muita possibilidade, a gente tem que ir atrás. Isso vale também para o professor, porque o trabalho do professor está em transformação. E é o seguinte, não dá para a gente ficar parado em nenhuma das profissões que a gente tem hoje em dia. A gente pode aprender a profissão e depois ficar só executando. Isso é o aprendizado ao longo da vida que a gente está falando e que vale para todo mundo. Então, nesse contexto de transformação rápida, a gente vai ter que mudar de profissão muitas vezes dentro da vida da gente. Os jovens, eles provavelmente têm estatísticas sobre isso, que ao longo de uma vida profissional de um jovem que está hoje iniciando na educação básica, ele vai mudar de profissão diversas vezes. Então, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se formar para ocupar outro tipo de trabalho, de ocupação que seja. Porque também a gente não tem clareza sobre como é o mundo do trabalho. A gente sabe que é o mundo do emprego, né? A gente sabe que é o mundo do trabalho, mas não necessariamente é emprego. Por isso que a gente traz toda essa questão do empreendedorismo, seja para a gente achar a forma da gente se ocupar, da gente ter uma inserção produtiva, seja para a gente ser dono da nossa trajetória profissional, tá? Então, o que é a escola do futuro? A escola do futuro é a escola que enxerga isso. O futuro é absolutamente incerto. Quando a gente vive, isso já é dito sempre, a gente sabe disso há muito tempo. Mas é assim, antes a gente tinha alguma previsibilidade. Hoje a gente não tem a previsibilidade, porque está tudo mudando muito rapidamente. E o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com as competências. A gente pode criar a possibilidade de formar pessoas que tenham a capacidade de estudar, de aprender, de se reciclar e de exercer uma outra ocupação, de ocupar uma outra posição. Então, isso é que é a escola. A escola tem que ser flexível, a escola tem que desenvolver competências nas pessoas, que são as competências socioemocionais, que passam pela autoconfiança. Quando a gente fala das pessoas com condições socioeconômicas mais difíceis, a gente precisa, sim, fazer com que a escola dê para eles a esperança deles conseguirem ter uma inserção nesse mundo. Porque senão é isso mesmo, eles saem fora. Mas quando a gente está trabalhando numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem pessoal, de dizer que todo mundo pode aprender, de que todo mundo tem um futuro, que todo mundo consegue ser dono da sua própria trajetória e consegue estudar e consegue avançar, é isso que a escola tem que trazer. Então, a gente tem o último Prêmio Nobel de Economia foi dado para trabalhos que conseguiram
pensar exatamente em como fazer políticas públicas efetivas para situações de pobreza. É disso que o mundo está falando. Como é que a gente sai dessa posição que a gente está agora e dá oportunidades para que todas as pessoas possam ter uma vida digna e uma possibilidade de inserção no trabalho e de inserção social, claro. Então, a escola do futuro é a escola que olha para tudo isso, a escola que permite que as pessoas tragam o seu potencial e que consiga exercê-los, tá? Essa é que é a escola que a gente está pensando. Sobre a formação do docente em tecnologia, vale a mesma coisa que vale para qualquer trabalhador. O docente precisa também se interessar. Acho que a gente está vivendo uma situação agora que tem muito a ver com a pergunta da Camila, que é sobre como que a gente vai pensar a educação básica frente a essa problemática. Como a gente já está pensando. Algumas redes estão em férias, outras redes já começaram a fazer as atividades. Algumas escolas já estão fazendo atividades, e eu acho que aqui cabe uma distinção, que é, nós não estamos falando de EAD, não é educação à distância que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo educação mediada por tecnologias e ela é online, isso sim. Ela é diferente de educação à distância. Nós estamos trabalhando nesse conceito de uma educação que é híbrida, que usa aspectos do presencial junto com os aspectos que são à distância. Então, nós estamos criando, e a gente tem tecnologias para isso, quais são as tecnologias mais adequadas a cada modelo de escola, a cada situação, para que a gente consiga dar conta dessa interrupção de aulas, que não será curta. E os professores estão trabalhando, estão aprendendo aquilo que é possível, e é meio que assim, a gente não tem muito tempo. E eu acho que na vida, a gente foi atropelado por essa pandemia, mas na vida é meio isso. A gente tem que ir atrás e a gente tem que correr e a gente tem que fazer. Claro que tem que ter programas de formação de professores muito claros, muito objetivos, muito bem montados, muito estruturados, com parceiros muito capazes, mas tem muita coisa que o professor aprende com o outro. E essa é que é a riqueza, como falou o Luciano, como falou o Wilson. Essa é a grande riqueza, tem muita gente fazendo. É diferente do começo do nosso século, onde não tinha. Hoje a gente tem muito bom exemplo, a gente tem muitos casos com os quais a gente pode aprender muito. Então, eu acho que a minha mensagem é essa. Eu acho que quando a gente fala do aluno, tudo que a gente está falando do aluno, que tem aprendizagem ao longo da vida, que tem que ter o empreendedorismo do seu próprio aprendizado, tudo isso vale para o professor e tudo isso vale para cada um de nós. Então, eu acho que a grande riqueza que a gente tem aqui é que as pessoas têm que sair das suas posições consolidadas para buscarem alguma outra coisa nesse mundo, alguma outra situação, uma situação que seja melhor, nesse mundo de transformação muito rápida. É assim que a gente se prepara para ele. Ninguém tem bola de cristal, a gente não vai conseguir saber. Então, é isso, é esse movimento que a gente tem que fazer, que é claramente um movimento de empoderamento das pessoas todas, de todos, tá? E é disso que a gente precisa falar. Não dá para viver num mundo de castas, onde só uma pontinha chega a ter a possibilidade de estudos e de avançar dentro de uma vida, e da vida dele, não é só da questão profissional. Bom, gente, com isso eu queria encerrar também, agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou super empolgada, como eu falei, a educação é o meu ar, e eu sou muito feliz de ver que a gente tem possibilidades, que a gente tem grandes convergências em termos de ideias, e é convergência mesmo, porque assim, ao longo do tempo isso foi tudo sendo construído e a gente hoje tem uma grande convergência em termos de como atuar, de por onde ir, e eu acho que a gente está ganhando maturidade para conseguir fazer uma mudança significativa na educação no nosso país. Vamos lá. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui debatendo com vocês. Ficaria muito mais e
vamos ver se a gente faz mais conversas dessas outras vezes. Agradeço o secretário, Marilza e a Joelma e toda a equipe que organizou esse seminário. Obrigada, Vera. Nós que agradecemos também aí por essas reflexões, né, que acho que você comenta uma coisa que é bem importante, todos nós, né, precisamos nos abrir, né, a vencer preconceitos, a conhecer novos conceitos e nos rever, né? E é nessa direção que o sistema educacional caminha, né? Deve caminhar, né? Nós temos ilhas de excelência, temos numa outra ponta, né, situações extremamente, né, frágeis, e a gente precisa olhar para esse universo. Eu realmente tendo a dialogar e me sentir também, né, representada com a provocação do Luciano Sattler, né, em relação a quando a gente olha aqueles que estão lá na ponta, né, com as piores condições, se a gente consegue levar até eles as soluções, certamente aqueles que estão nas melhores condições a gente também consegue incluir, né? E esse aí é um enorme desafio, especialmente da política pública, né, que a gente sabe desses desafios. E como vários internautas aqui colocados, desafios associados ao próprio docente, né, que muitas vezes é sobrecarregado ou dá uma visibilidade como o grande responsável, né, mas está longe disso, porque as condições, que é outro ponto que você, Luciano, o professor Wilson e o Luciano trazem, né, em relação a questão dos espaços da aprendizagem, né, como eles revelam a intencionalidade e a importância daquilo, né, na formação. Então, eu acho que foi mais um momento que a gente avança no sentido de identificar caminhos, estratégias que passam aí por esses elementos centrais da educação, né, a busca do direito à aprendizagem constitucionalmente já garantido, né, como efetivar isso, olhando para os diferentes componentes, né, que integram e que efetivamente é o que leva ou não ao alcance desse direito da aprendizagem, né? E nesse processo, aquilo que a Vera, né, traz enquanto informação de forma mais, digamos assim, pontual e detalhada, que diz respeito ao movimento, né, que a gente tem do mercado de trabalho, dos setores produtivos, que é para lá, né, que as pessoas, né, são formadas, né? Então, seja para uma atuação acadêmica, né, seja para uma atuação mais nos demais setores produtivos em si, né? Então, com isso, queria, né, em nome da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, né, e todas as secretarias e unidades do Ministério da Educação, aqui agradecer a participação de todos, né, as contribuições e o diálogo, né, agradecer aos nossos parceiros, né, a STEM by SAIB, o CONIF, né, que é o Conselho Nacional dos Institutos Federais, que integra a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e da CETEC, e também o SEBRAE, né, que tem sido um grande parceiro aí na organização das webinar. E, nesse sentido, lembrá-los que essa é a segunda webinar e que já na segunda-feira, dia 13, às 16 horas, né, nós temos a terceira rodada, sendo que ela trabalha com a rodada, teremos novos especialistas, outros especialistas que contribuirão aí com as reflexões e a busca de estratégias e caminhos aí para esse projeto, né, um projeto que visa aí fazer avançar, né, o acesso ao direito à aprendizagem, né? Isso realmente tem que ser o nosso foco. Então, obrigado a todos, uma boa tarde e até segunda.